Ele nasceu na comunidade ribeirinha de Itacoan, nos arredores de Porto Velho, Rondônia. No início chegou a negar as suas origens por medo do preconceito. Hoje se tornou exemplo na sua comunidade, tem orgulho de onde veio. Eu estou falando do poeta Eliseu Braga. Ele vai apresentar os seus cantos, a poesia cantada, os versos, os livros lançados. Ele vai falar sobre a sua trajetória literária, sobre os desafios do desenvolvimento da arte e da cultura na região norte do país. Eliseu Braga, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Bem-vindo. Eu agradeço muito, uma honra estar participando desse encontro e poder trocar sobre o processo com a escrita, com as histórias, com a memória também. Eu estou ouvindo aí, temos um rio ao fundo, eu sei que você está num lugar super agradável, de onde você fala, Rondônia? Isso, falo de Porto Velho, de Rondônia, aqui. É uma cidade que fica à beira do rio, de um rio imenso, o rio que é o segundo maior afluente do Amazonas, o Rio Madeira, que carrega 50% dos sedimentos do Rio Amazonas. Bom, falando em comunidade ribeirinha, você nasceu em 1985 lá em Itacoan, nos arredores de Porto Velho, Rondônia, justamente ali na beira do rio, que você comentou agora, né? E o poeta Eliseu, ele foi se desenhando já ali na tua infância, porque eu acho que a poesia entrou na sua vida e você nem se deu conta, né? Que já estava fazendo poesia, que já respirava poesia. Como é que foi esse processo? Assim, nasce mesmo ali na comunidade Itacoan, onde eu nasci, né? Que fica em 5 horas de barco daqui de Porto Velho. E todo esse ritmo assim que a gente está escutando, inclusive agora das cigarras aqui, né, lá nessas comunidades isso é muito mais forte, né, sobressai, né, o, a, a questão, como Porto Velho já é uma cidade com muitos carros, com muito movimento de pessoas. Mesmo assim, são essas comunidades também, mas é um movimento diferente, um movimento da floresta, um movimento de vida muito pulsante, né? Que mexia muito com o imaginário, né? E literatura, escrita, né? A poesia, a prática da escrita, a prática da poesia, da literatura é uma prática de imaginar, né? No processo de escrita eu vou naquela escuta da minha infância, né? E escrever para mim é um momento que eu estar me encontrando também, questionar a cidade, mas também me reencontrar comigo mesmo, onde eu nasci. E você traz histórias, né, da tua infância ali, daquelas rodas, né, cantigas de roda, brincadeiras e toda uma cultura popular própria lá da sua região. Isso vai estar muito atrelado a um jogo de rima, a um jogo de imagem, de adivinhações também. E então vai ser a maneira de aprender. A maneira de aprender vai ser uma maneira muito através da poesia, do jogo de jogar verso, né? Eu via muito isso, minha tia, a avó fazia isso, jogava verso, né? Para o outro completar, né? Jogava um verso, um mote, o outro pegava. Então essa aqui vai virar um mosaico também de muitas histórias, de muita poesia, e eu vou me encantar com isso porque vai ser a minha forma de perceber o invisível, assim, de perceber estava ali criado num universo onde era tudo imenso, né? Tudo imenso, o rio imenso, a floresta imensa, a gente muito pequeno dentro, diante de tudo aquilo. E tudo que me explicasse aquilo, fosse nas histórias, fosse nas cantorias, me interessava, me chamava a atenção. E até hoje me chama. Hoje eu tenho cada vez mais um processo, eu nunca parei essa busca, né? Eu acho que a gente nunca para de se conhecer, de se aprender e vai morrer sem saber de tudo. O processo de aprendizado ele se dá de muitas maneiras, né? Não somente dentro das salas de aula, das escolas, mas eu acho que principalmente através disso, através da transmissão do saber oral. Isso ainda é muito poderoso e continuará sendo e vai ser
enquanto nos atravessar. Eu queria contextualizar também que nós estamos falando de Itacoan, você vem de uma família de 7 irmãos, você não tinha energia elétrica, era um contexto totalmente diferente, sem acesso mesmo, né? Sem acesso à literatura, a livros e tudo. Sim, sim. O que potencializava, né, eu acredito, esses encontros, né? O que fazia esses encontros serem muito mais potentes, assim, serem bem potentes, porque era ali que a gente ia ter acesso à tecnologia ancestral, né? Eu acredito, porque tem essa tecnologia, né, que tal, mas o que faz tudo isso funcionar é a tecnologia ancestral, né? Porque se não fosse a gente lá no começo, etc., ter o nosso a nossa carga de aprendizado, de transmissão de saber, para chegar nas ferramentas que a gente tem hoje, né, de comunicação, tudo é para a gente se comunicar, né? Tudo é para a gente contar história, a internet, a televisão. E aí é muito incrível, né, você comentando, quando eu vivenciei em Itapuã o processo da primeira TV de Itapuã, que foi, isso está no meu próximo livro aí que eu vou lançar, essas histórias todas de Itapuã, todo esse processo comigo e também, enfim, com as histórias que eu fui encontrando, né, e de algum modo sendo atravessado por elas. Mas essa história do meu tio, e que já é um spoiler do livro, é que o meu tio era uma liderança muito, muito incrível, até hoje. Ele continua morando lá em Itapuã, e, e ele comprou uma TV a bateria, né, funcionando a bateria, a carga de bateria, comprando essas baterias grandes. Ele tinha 2 baterias dessas grandes, assim, que se põe em carro, né? E aquela descarga, e a TV era em preto e branco. E ele desocupou um galpão lá, numa sala que ele usava para guardar farinha, sacos de farinha, era um depósito. Ele construiu um outro depósito e deixou essa sala livre, e essa sala virou o, a sala de cinema da comunidade, vamos dizer assim, né? Porque acabou que todo mundo ia para lá, num horário específico da noite, Em que ano era né? isso? Eu acredito que isso era uma transição de 89 para 90. Eu lembro das novelas que passavam, porque era assim, a gente só podia assistir as novelas, o Jornal Nacional, por conta da carga da bateria, né, para economizar. Então era uma relação muito mais saudável, acredito, porque a gente não ficava as pessoas pregadas na televisão direto. E isso mexia muito com o imaginário, né? A própria novela que estava passando, a narrativa da novela, quando acabava se inserindo ali no cotidiano da gente. Eu via minhas tias contando quando alguém faltava, que não tinha ido assistir, a outra contava o que tinha acontecido. Era para mim tipo assim, como me sentir dentro de um filme mesmo, dentro da história de verdade, né? Não é ali a história dentro de uma caixa e eu assistindo ela. Então esse ampliava muito para mim também. Tudo que eu encontro de tecnologia, para mim, amplia o processo da tecnologia ancestral. Bom, o seu primeiro livro, Cantigas, eu citei há pouco, como é que surgiu a ideia? Foi quando eu estava já em Porto Velho, né? Já estava nesse processo todo de escrever, envolvido no movimento cultural da cidade. E eu já comecei a, a tentar imitar aquele estilo de poesia, de palavra cantada que eu via e que eu tinha uma vaga lembrança na memória daquele jogo de palavra, daqueles motes diversos que tinham. E eu comecei a pegar aquilo e quando eu trabalhar aquilo na realidade que eu estava vivenciando no momento, aqui dentro da cidade de Porto Velho. E isso era tecer um olhar crítico também sobre a cidade. Porque foi um processo, de uma ideia de, ao mesmo tempo, querer estar próximo de Itacoan, né? Me reencontrar novamente com essas memórias, com
com esse estilo de trabalhar a palavra, de me firmar mesmo como um beradeiro, né? Como um ribeirinho, porque teve essa fase da minha vida em que eu tive que me esconder de mim mesmo, né? Eu tive que renegar a minha origem quando chego aqui em Porto Velho. E o Cantigas foi um trabalho que me levou de volta para me reconhecer mesmo. E quando eu fui para a escola, né, tinha essa coisa de acharem que xingar você de índio, né, e tal. Então tinha isso, quando a professora uma vez fez uma brincadeira, perguntou, né, o lugar onde cada um tinha nascido. E eu falei Itaquã, e aquilo virou uma gazarra dentro da sala de aula. Itaquã, ali na beira do rio aí. Ficaram lá, é índio, não sei o que, é beradeiro. O termo beradeiro era bem pejorativo, né? Falava beradeiro para o ribeirinho que vinha da beira do rio. E aí, depois eu fui conhecer o movimento cultural beradeiro, que é esse movimento de resistência, de afirmação de identidade que existe aqui em Porto Velho. E quando eu vi esse movimento, eu me identifiquei dentro dele e fui buscar cada vez mais a minha origem. E o Cantigas foi um trabalho que eu senti que eu tinha capacidade de fazer, que eu tinha capacidade de fazer, e era um desafio também para mim, porque não bastava só eu aprender os motes das palavras, então eu fui estudar muito. E esse estudo está onde? Esse estudo está no Nordeste, nas cantorias, entender muito o fluxo dessas cantorias que vieram para a região norte. E isso me levou a encontrar com poetas, ter amizades até hoje com grandes escritores que entendem muito desse assunto, como Ronaldo Corrêa de Brito, que é de Pernambuco e lá de Ceará. Foi muito generoso comigo nesse processo de me entregar material, e também de entender isso que eu estava falando sobre que a poesia faz um movimento, a palavra cantada ela faz um movimento, e ela tem um movimento que se completa aqui. Isso vai de algum modo se espalhando, né? Cada região do Brasil também vai ter seu modo de ter de trabalhar essas cantigas, de trabalhar essas palavras cantadas. Ah, se a rosa que eu te dei florescesse na palma da mão e toda a floresta brotasse de novo, igapó, curupiras, matintas, pereiras, riachos e rios, mulateiro, ipê. Você fique com a gente, o Iluminuras volta em instantes. O programa está de volta e hoje recebe o poeta ribeirinho Eliseu Braga, autor de Mormaço e Cantigas. Vamos voltar à nossa conversa aqui, Eliseu. Você teve que enfrentar um monte de coisa quando você veio para a cidade. Eu imagino que ali você tinha tudo para deixar a poesia para lá. Mas não, você, acho que aquilo te impulsionou. Sim, sim. Eu tive esse momento de tentar me entender, né? Tentar entender o que estava acontecendo também, porque foi tudo muito rápido. A vinda para Porto Velho, morar na casa da minha tia-avó, que vai ser através dela que eu vou manter o vínculo com a comunidade, né? Com as comunidades ribeirinhas, porque ela vem de uma dessas comunidades também. Aí ela fazia tapioca para mim levar pro lanche, e eu jogava fora, porque virou um momento em que eu tinha vergonha, né? Porque o pessoal falava que era comida de índio, e então eu era muito criança para entender aquele processo todo. E isso me fazia responder com violência, né? Comigo mesmo, com as pessoas próximas a mim também, pensar em ter vergonha de mim mesmo, né? Ter vergonha da minha origem, ter vergonha que minha tia fosse na escola e o pessoal descobrisse, né? Então eu vivi um tempo muito num processo de impostura, assim, vivendo, fingindo ser alguém, inventava muitas histórias de lugares onde eu tinha nascido, mas não existia, para justamente fugir da minha origem. E foi
achar, como eu te falei, achar o movimento verdadeiro, estar próximo desses artistas da cidade, que coincidentemente alguns eram meus vizinhos, como os Johnson, da família Johnson, o Bubu e o Júnior Johnson, que é uma família que tem muita história na cidade, uma família que veio no ciclo da construção da Estrada de Ferro, negros, barbadianos, e fazem parte da memória da cidade. E eu fui acolhido por eles, assim, por essa família, era do lado de casa. E através deles eu aprendi a história da cidade, né? Aprendi ali a história da memória coletiva. O Bubu Johnson, fazia um projeto chamado Projeto 5 e Meia, um projeto cultural que ele recebia artistas e foi lá a primeira vez, com 14 anos, 15 anos, que eu declamei um poema aberto assim para o público. Qual Ele que me foi? botou Você na... lembra um pedacinho? Eu lembro que era um poema do Ferreira Goulart. Eu lembro, assim, eu não sei dizer ele hoje, mas era um poema do Ferreira Goulart. E depois eu falei um do Drummond, tinha um do Drummond que eu falava que era longo, que é A Flor e a Náusea. E aí o pessoal chegava, nossa, como você sabe isso de cor, e via, né, um garoto declamando Drummond de um jeito muito forte, né, sentindo ali as palavras. Então eu tinha um processo com a poesia que eu já achava assim que tinha que ser o mesmo processo com a música, né? As pessoas não aprendem música, tudo, gostam da música e aprendem ela, então eu imaginava que com o poema tinha que ser assim também, né? Aquilo é tão bonito, então de repente você tem que aprender a saber aquilo ali, a saber dizer o poema, né? E dizer um poema é mais difícil do que cantar uma música, né? Do que cantarolar uma música, que ela não precisa estar presa ao sentido, né? O poema não, ele prende a palavra ao sentido. Então se você não marcar aquilo ali, você foge do sentido do poema, né? E como é que você aprendeu? Como é que você colocou em prática? Foi sentindo, acho que assim, lendo, né? Os poetas que têm um jeito de escrever como se fosse falando, né? Então eu nunca, eu acho que quando eu encontrei uma poesia que tivesse conectada com a oralidade, então aquilo dali fez muito mais sentido para mim, né? O Drummond, por exemplo, tem um poema, tem uma poesia muito mais conectada com a oralidade. Ele parece estar conversando com você, né? Na poesia dele, quando ele fala, né, o poema das Sete Faces, né? E outros também, você sente que ali tem um jeito uma pessoa querendo conversar com você, tem uma maneira, tem uma voz ali que não é aquela voz presa a um ritmo, né? Essa é uma marca do teu trabalho, então. Começou em Cantigas, já o teu trabalho já trazia então essa característica, essas referências. No Cantigas ele vai ser um trabalho que eu vou buscar aprender bastante coisas, eu vou entender que a palavra cantiga era como eram chamados os poemas antigamente. Então, naquela época do trovadorismo, as cantigas não tinha o que é poesia e o que é música, isso não era definido, né? Eram as cantigas, cantiga de amigo, cantiga de não sei o quê, cantiga de para ofender o outro, tinha uma cantiga. E aqui nas comunidades ribeirinhas, alguns poetas chamam os seus poemas de cantigas, de mudinha, vou fazer uma cantiga para fulano. E isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu pensei, caramba, tá linkando. Mesmo que isso possa parecer uma loucura, mas eu acho que não é, porque eu acredito que as coisas elas vão, né? Em processo o movimento ele vai e ele chega em algum ponto, né? Então aqui tem um resquício desse trovadorismo, dessa lá do começo, como se ele completasse uma viagem aqui, e aqui encontrasse uma outra fonte, uma fonte muito rica de oralidade e tudo. Muitas dessas cantigas estão atreladas a um processo de xamanismo, assim, né? Das rezas, cedeiras, dos rezadores e tudo, com a questão do processo poético, do processo da palavra.
quando e como nasceu o Mormaço, que é o nome do seu segundo livro. O Cantigas, ele vai trabalhar a palavra dentro de um ritmo, né? Eu vou fazer isso. E no Mormaço vai ser justamente eu dar o ritmo através da palavra, né? E não vir com o ritmo e colocar a palavra ali, como é no Cantigas, né? Pegar umas estruturas de estilo, desses estilos que fizeram parte do meu processo, como o Cantigas é um pouco isso. E o Mormaço, ele já vai ser uma voz escutada, um processo de puxar um mosaico de vozes. A cidade presente é algo muito cru querendo ser dito, algo muito visceral, precisando ser dito. E é um livro que eu vou fazer porque eu pensava assim muito no processo da cidade, no processo das narrativas da cidade. Inclusive, a começar pelo título, né? A metáfora para o calor. Exato, essa metáfora de que uma palavra mormaço é uma palavra que a gente sente, né? É algo muito presente. Então, quando a primeira coisa que me veio foi o nome mesmo. Eu falei, eu quero fazer um livro mormaço. E então era algo assim, como se eu estivesse dando um sentido ali. Eu estava colocando o sentido do livro ali no título, já na palavra. Então eu já sabia mais ou menos aonde, como que eu ia buscar esses poemas. Você se questiona, você se desafia, né? Você se autodesafia, você propõe essas reflexões sobre essas questões sociais, de identidade. Em Mormaço não é diferente. Exato. Muitas perguntas ali, eu costumo dizer, né? O pessoal, uma vez vieram falar para mim, eu acho incrível ali os desafios que você propõe no livro, de afirmações, assim, também. Eu falei, eu acho que tem mais perguntas, assim, também, no sentido de que eu acho que as perguntas elas são para justamente martelar aquilo que se acha que está pronto. Uhum. Então, por que o nome da rua não ser Caritiana? Por que não tem nenhuma rua chamada Mura? Né? Por que não se fala dos Caçupá? Por que se aceita? Né? Eu acho que a pergunta principal do Mormaço é por que a gente está aceitando isso? Você, na época, tinha vergonha, negava suas origens. Hoje, eu imagino, você tem orgulho, não só você, como toda a sua comunidade. Penso bastante nisso. Bastante mesmo. Eu acho que eu nunca deixo de pensar e nunca posso deixar de pensar nisso. Porque eu acredito que é o fato de estar fazendo isso, de estar pensando sobre isso e reagindo quanto a isso, é que faz com que, enfim, esse Eliseu lá, ele não esteja só, né? Ele esteja com a minha companhia, o Eliseu de agora. E o Eliseu de agora está com a companhia desse Eliseu lá do antes e com a companhia do Eliseu de amanhã. E eu acho que a gente está o tempo é isso. O tempo é a gente carregar todos os nossos nós, todos os nossos eus, né? E assim, não abandonar mesmo, eu não abandono aquele momento de dificuldade ali, porque eu acredito nisso, acredito que o tempo é um processo cíclico, né? E que tudo isso aqui que a gente está vivendo, possa ser que a gente já tenha vivido, e na perspectiva de outras questões a gente ainda vai viver, porque é isso, é só olhar para o céu à noite e olhar e ver uma estrela, né? E saber que o que está chegando ali é a narrativa dela para você. Indígena fala isso para gente. Eu quero finalizar o programa pedindo uma poesia, palavra cantada, você pode escolher um verso, enfim, uma poesia do Mormaço, talvez, a obra mais recente, Há uma Palavra. Há uma palavra, alma. Há uma palavra, alma.
Alma, palavra, alma. Palavra cura, palavra adoece, palavra obedece, palavra esquece, palavra se entalha, palavra se entorta, palavra se toca, palavra abre porta, palavra escuta, palavra machuca, palavra cutuca, palavra escreve, palavra aborda, palavra sai da boca para fora. Palavra sai da boca para fora. Palavra cura, palavra adoece, palavra obedece, palavra esquece, palavra se entalha, palavra se entorta, palavra se toca, palavra abre porta, palavra escuta, palavra machuca, palavra cutuca, palavra escreve, palavra aborda, palavra sai da boca para fora. Palavra sai da boca para fora. E ela pode bem ser o voo de uma beija-flor, a carícia de uma pluma, o impacto de uma bala, o ritmo de uma mão batendo o tambor. A palavra perfura a carne da alma e pode dissolver tudo o que desenhou. Alma, palavra, alma, palavra, alma, palavra, alma. Muito bom, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço e fico muito agradecido aí por essa troca. E vamos lá, poesia sempre. Poesia para nós e histórias também. A barragem é barra na quebrada do bairro, a barragem desaba, a barragem é barra na quebrada do bairro, a barragem desaba, esbarra na barragem na quebrada do bairro, a barragem desaba, a barragem é barra na quebrada do bairro, a barragem desaba, é barra na barragem, esbarra na barragem, barra na barragem.